E vamos falar um pouquinho sobre offshore. Thaís, me ajuda, como que eu abro uma offshore, como que eu economizo imposto com offshore. E, gente, o que acontece quando nós falamos de offshore, né? Não temos uma notícia muito boa quando nós falamos de offshore no ponto de vista tributário. Por quê? Nós tivemos valendo, né, desde janeiro de 2024, a famosa lei das offshores que mudou a tributação de investimentos no exterior. E com isso ela trouxe algumas mudanças importantes na forma de tributação, o que fez com que a offshore deixasse de ser vantajosa do ponto de vista de economia de impostos. E o que aconteceu? Na verdade, o que acontecia? Qual que era a estratégia anterior usada pelas pessoas? E que tinha essa brecha, digamos assim, na lei. Antes, quando você tinha uma offshore e você deixava esse lucro no exterior, você não pagava imposto no Brasil. Ocorria o famoso diferimento de imposto, né? Então o imposto era postergado, as coisas iam acontecendo lá fora e, enquanto você não trouxesse valores para o Brasil, você não fazia recolhimento. Então essa era a vantagem, porque ninguém trazia nunca, né, os valores dos rendimentos, dos ganhos da offshore para o Brasil. Ocorreu que, com a mudança na lei, eles arrumaram uma forma, né, de conseguir cobrar esse valor de fora. Embora já tenha conversado com alguns profissionais jurídicos que acham que é discutível, né? Mas é assim que está funcionando hoje. Então, hoje, se você tem uma offshore, você precisa apresentar em regra geral, tá, pessoal? Não vou entrar muito nos detalhes, porque nós temos até duas formas. Uma que é opaca, né, que o pessoal chama, opaca, e a transparente. A transparente ela é como se não tivesse offshore, porque tudo que tem na offshore vai detalhadamente no imposto de renda da pessoa física do sócio, ou seja, zero sentido. Praticamente que nunca tem vantagem a transparente. E essa opaca, onde a offshore, tem os bens dela e apresenta aqui no Brasil somente os seus lucros, somente o resultado final. Então, qual que é a dinâmica disso? Eu tenho uma offshore, vamos imaginar que eu tenho os bens lá, tenho as operações no offshore, e no final do ano eu preciso levantar um balanço anual, né, um balanço contábil nos padrões das normas internacionais de contabilidade. Levanto esse balanço, evidencio o lucro e esse lucro ele vai para o imposto de renda do sócio, né, do proprietário da offshore, e vai ser tributado nos mesmos 15%. Então deixou de ter vantagem, porque você vai ter a tributação ainda que você não traga para cá. Aí tem algumas outras questões, algumas outras dúvidas, né, que as pessoas nos trazem. Ah, Thaís, mas e se eu não declarar offshore? É comum, tem muita gente que eu conheço que tem offshore e não informa offshore, só usa mesmo como uma blindagem forçada, né? Como uma blindagem, como um planejamento tributário abusivo, e simplesmente abre offshore, esconde tudo lá, não informa que tem offshore, ninguém fica sabendo e deixa escondido. Isso existe? Existe. Não é algo nunca que a gente recomende, mas existe. Eu não quero fazer o balanço, eu vou deixar se tiver alguma fiscalização, porque é muito difícil do governo ter acesso a algo que eu tenho lá fora. De fato é muito difícil que o governo tenha acesso e descubra a sua offshore, mas não é impossível. E aí, pessoal, entra muito a questão desse planejamento individual de acordo com os seus objetivos, né? Já vimos casos de clientes assim com patrimônio muito grande, mas assim, não quer arriscar. Por quê? Porque tem família, porque quer ficar no Brasil, não quer sair do Brasil, quer gastar no Brasil, vai aumentar patrimônio, esse patrimônio ele vai ser evidenciado. Então são coisas que impedem, né, de certa forma, de você fazer esse tipo de planejamento abusivo, né? Por quê? Porque o que adianta você ter e depois os seus filhos não conseguirem usufruírem, ou você não conseguir usufruir em vida daquilo que você tem. Então é sempre muito sobre isso, né, gente? Quando a gente fala de regularizar tudo isso e de demonstrar o que temos, tá? Uma outra questão muito importante quando nós falamos da offshore, né? Que isso nesse caso nós estamos falando de alguém que mora no Brasil, que é residente fiscal no Brasil. Se você tem planos de morar fora, se você tem planos de sair do Brasil, de outra residência fiscal, aí pode ser uma outra situação. Aí você pode encontrar brechas, digamos assim,
de forma legal, aproveitando de brechas da lei, para que você consiga atualizar valor, custo, né, do seu ativo, atualizar, eu tenho meu custo do meu Bitcoin é R$ 5.000, né? Então, de repente, numa transação dessa, uma transação verdadeira, tá? Uma mudança de país, você consiga fazer isso, você consiga ir para um Brasil, para um país mais crypto-friendly, com um imposto menor para cripto, porém isso precisa ser sempre real, gente. Por quê? Não adianta você falar que você saiu do país e você não saiu, e de repente ser solicitado alguma comprovação para você, você cair em malha e ter que apresentar e você não conseguir comprovar que você está fora. O mesmo com alguns planejamentos que podem ser considerados abusivos, em que você você sai do país, né? Faz toda uma estratégia, mas aí você fica 1, 2 anos fora somente e retorna. Isso também pode ser visto como uma manobra para manipulação. Então tem uma série de questões aí que precisa se atentar na hora de pensar num planejamento mais robusto com algo internacional. Mas, no resumo, o que é importante vocês saberem? Que uma offshore, por si só, ela não gera economia tributária se você está no Brasil, porque desde 2024 nós temos essas novas regras, tá? Pode haver uma opção boa de planejamento para você do ponto de vista tributário, se você tiver planos de efetivamente dar a saída fiscal e ir embora do Brasil, aí você pode escolher um outro país, uma outra situação, aí um outro local mais favorável para a sua situação de cripto. E por fim, pessoal, pensar também, aí é um outro caso, né, que nós sempre falamos quando falamos de offshore, temos o caso da situação de proteção patrimonial. Eu não confio no governo, eu tenho medo, agora o Banco Central está falando em proibir a autocustódia de stablecoin. Aí é uma outra situação onde você pode pensar que sim, a offshore pode valer a pena para você não deixar no Brasil. Porém, desde que você tenha ciência de que as regras funcionam dessa forma. Ter a offshore vai te gerar a obrigatoriedade desse balanço, vai te gerar a obrigatoriedade de apresentação desses valores no seu imposto de renda anual, ok? Então, assim, são infinito, pessoal, a gente poderia passar o dia aqui falando de infinitas possibilidades, se a gente for analisar a situação e as dúvidas que eu tenho certeza que cada um tem com relação a isso, mas eu acredito que essa informação já consegue pelo menos dar um norte para vocês começarem a entender como as coisas funcionam. De fato, já foi mais fácil, né? Já foi esse sonho todo offshore, mas hoje em dia ela é mais um instrumento de proteção patrimonial contra o governo, contra medo de qualquer situação mais agressiva como essa, ok?